Oi, bem-vindo. Este é o curso de tarot. Eu sou a Anaí, de Les Ampliques. Les Ampliques é uma produtora de conteúdo de autoconhecimento. Este curso é para te ajudar a ter uma visão ampliada do tarot, neste sentido que a gente entende o tarot, que é como uma técnica de autoconhecimento. É interessante a gente pensar que o tarot é um conjunto de cartas, uma técnica que podes encontrar ao longo do mundo, em diversas culturas de origem desconhecido, pelo menos faz 6 séculos. Pensando que é uma técnica que vem se repetindo tanto, ela deve ter algum tipo de função social, ou seja, deve ter alguma utilidade. Qual é essa utilidade que faz com que as culturas continuem usando ela até o dia de hoje? A nossa visão do tarot, ela é essa visão que Jung tinha do tarot. E a gente também se basa muito no livro de Sally Nichols. Sally Nichols foi uma aluna do Jung, e o que ela faz é, tomando os conceitos do Jung, a mirada de Jung, explicar em profundidade o tarot como uma técnica de autoconhecimento. Esse livro, que se chama Jung e o Tarot, é um livro que a gente vai usar como marco teórico no curso inteiro. Então, se vocês querem aprofundar, até pode ser interessante vocês procurarem Jung e o Tarot de Sally Nichols. Para a gente entender a que nos referimos com tarot, em primeiro lugar a gente vai conversar sobre 2 ou 3 conceitos do Jung que a gente acha que são chave para entender o resto da dinâmica. Para Jung existe um inconsciente coletivo. O que é esse inconsciente coletivo? Esse inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique. E ela está composta por um conjunto de imagens. Essas imagens, elas são símbolos que se repetem ao longo do tempo, questões nas que a gente vai atravessar ao longo de nossa vida inteira, em diversas culturas, em diversos momentos da história, todo mundo atravessa sempre essas questões. Então, para Jung, são questões herdadas que são também universais. Estas imagens são o que Jung chama de arquétipos. E estes arquétipos são a maneira como o inconsciente coletivo se comunica com a gente. As coisas que o inconsciente coletivo quer nos falar, ele nos fala através desses arquétipos. E ainda quando eles são universais, a questão é que a gente pode olhar para como a gente tem introjetado aqueles arquétipos. Como, considerando nossa história pessoal, considerando nosso contexto cultural, a gente tem incorporado aquela imagem e que é isso que a gente projeta naquela imagem. Por meio de um olhar da nossa projeção daquela imagem, a gente consiga também entender que condicionamentos e padrões estão incorporados dentro de nós, naturalizados, e que coisas a gente pode também desconstruir. Jung distingue que tem algumas maneiras de a gente se comunicar com aquele inconsciente coletivo e trazer aquelas imagens, trazer aqueles arquétipos. Uma das questões que ele menciona tem a ver com a intuição. O que é essa intuição? A intuição é uma função da psique pela qual o que a gente faz é trazer uma imagem do inconsciente coletivo. Essa imagem que a gente traz é uma espécie de certeza de algo que está dado. E é uma função que é completamente diferente do pensamento. Por quê? Porque o pensamento ele reviste um caráter lógico. Eu consigo explicar por que eu cheguei a uma determinada conclusão, porque existe uma lógica racional por trás. A intuição, pelo contrário, ela não é racional, ela é dada. Eu tenho uma certeza total de que eu tenho que fazer determinada questão, mas eu não posso explicar logicamente por quê. Eu só sei que eu posso fazer isso ou que eu tenho que fazer isso de determinada maneira. É exatamente assim como o inconsciente também se comunica conosco. Ele nunca se comunica de uma maneira racional, porque não tem as mesmas leis de funcionamento. Ele sempre vai se comunicar de uma maneira não racional, a través de linhas não racionais. E por isso, para entender o inconsciente coletivo para Jung, é fundamental trabalhar com o símbolo. Não é possível entender aquele funcionamento do inconsciente sem utilizar os símbolos. E os símbolos devem ser entendidos desta maneira na que estamos falando,
que é o contrário de uma maneira literal ou racional. Uma outra questão que Jung acha interessante de considerar para no que respeita a uma comunicação com esse inconsciente coletivo tem a ver com o que ele chama fenômenos de sincronicidade. O que é essa sincronicidade? Eu acho que o exemplo mais simples é quando a gente está pensando um dia em um amigo que a gente não vê faz muito tempo, que a gente não pensa faz muito tempo, e acontece que aquele dia, por coincidência, ele liga para nós. Aquela coincidência para nós ela é muito significativa. A gente fica surpreso quando isso acontece, mas ao mesmo tempo não é possível explicar esse acontecimento de uma maneira causal. Não é possível que eu fale que aquele acontecimento do mundo físico, que é o amigo me ligar, está relacionado com aquele acontecimento do mundo psíquico, que é eu pensar no meu amigo. Não pode ser explicado causalmente porque é como se estivesse faltando um pedaço no meio para chegar a essa explicação lógica. O que Jung fala é que existe este mundo, este inconsciente coletivo, ele trabalha, ele faz parte de um mundo unitário. Este mundo unitário, que tem onde as coisas estão sempre relacionadas, é um mundo que não sigue as mesmas regras que sigue nosso mundo consciente. Então, sendo que no mundo consciente tudo pode ser explicado pela causalidade, sendo que sempre existe um link com o tempo e o espaço, no caso do inconsciente coletivo, no caso daquele mundo unitário, as regras são outras. O espaço e o tempo não aplicam, assim como também a causalidade não pode ser aplicada. Então, quando a gente se comunica com esse inconsciente coletivo e esse mundo unitário, a gente lo faz através de questões que são imediatas, não dependem daquele tempo, nem daquele espaço. E é por isso exatamente que a gente muitas vezes, quando acontece essa sincronicidade, essa coincidência, a gente também fica com um pouco de medo, surpreso ou até assustado. Com que isso tem a ver? Tem a ver com que a própria existência dessa sincronicidade está falando da existência de um funcionamento, da existência de regras que desafiam completamente as nossas regras do mundo consciente, de como as coisas funcionam na nossa vida cotidiana. Qual é então a relação concreta que existe para Jung entre aquele autoconhecimento e o tarot? Bom, o que ele acredita é que se a gente quer trabalhar na nossa consciência, ou seja, se a gente quer ampliar nossa consciência, quer tirar aqueles padrões, aqueles condicionamentos, a gente não tem como fazer isso se mergulhar no nosso inconsciente. E dado que esse inconsciente se manifesta de maneira não racional e através de imagens, ele sempre dá muita importância às técnicas que diversas culturas vêm usando faz muitos anos para justamente trabalhar com essas imagens. Aquelas técnicas que trabalham de maneira não racional. Dentro das técnicas que ele menciona, ele fala muito em astrologia, em I Ching e também em tarot. Então, o que é o tarot? O tarot é justamente um conjunto de imagens que servem para nós entender como a gente tem introjetado e que o que a gente projetou em aqueles arquetipos universais. E aquelas cartas, aquele conjunto de cartas do tarot, ele está ordenado de uma maneira particular. Essa maneira geralmente é chamada a jornada do herói. É um caminho, um fio condutor que ele atravessa a maioria das narrativas que existem através da história e através do tempo, tanto na mitologia como inclusive na maioria dos contos ou filmes da época moderna. Desde Star Wars até Harry Potter, a gente pode encontrar lá aquele caminho do herói. E o que é? É basicamente o próprio caminho de nossa vida. Naquela jornada do herói, que é isso que acontece exatamente? O que acontece é que, numa primeira instância, a gente vai ter uma criança que é quase a própria nada, no sentido de perspectivas pessoais para enxergar o mundo. Como um bebê que acaba de chegar na Terra
ele não sabe como o mundo funciona. A partir de aí, aquele herói, aquela criança, ele vai começar a aprender o mundo de acordo com o que ele vai aprendendo do mundo com as instituições, com a família, com as instituições religiosas, com o governo. Chegado uma certa hora, ele vira adolescente e ele é convidado a fazer uma viagem. Essa viagem pessoal que o adulto faz para desprender-se dessas questões que são das instituições e começar a entender qual é o seu próprio olhar do mundo. A partir de aí, aquele herói, ele começa a ter um contato com um mestre que vai a guiar ele e logo depois ele vai começar a viver várias provações. Aquelas provações, uma vez que ele atravessa essas provações, ele tem uma recompensa. Logo, ele renasce, ele morre e renasce. E a partir desse renascimento, ele volta a casa com um elixir ou ele pode ver o mundo com uma consciência ampliada. De aquela criança que não sabia nada para aquele adolescente que vivia de acordo com o que a família, as instituições falavam para ele, até um adulto que atravessa os desafios e começa a enxergar o mundo no que ele vive de uma maneira pessoal e com uma consciência ampliada, tirando os condicionamentos e os padrões. Então, aquela jornada, ela pode ser entendida como nosso próprio caminho na nossa vida, desde que a gente nasce até que a gente morre. Mas também pode ser entendida de uma maneira não linear. Ou seja, eu posso me encontrar várias vezes com uma carta que está me convidando a um determinado desafio dentro da jornada do herói. Porque em cada um de meus processos pessoais, em cada uma de minhas histórias, eu volto a viver essa jornada do herói. Essa jornada que está intrínseca na nossa forma de atravessar os processos sociais. A gente também queria falar para vocês nesta primeira aula 2 ou 3 questões que têm a ver com como a gente entende essa tirada do tarot, essa abertura de um tarot, em função de esta visão particular, que é essa visão do Jung e a da Sally Nichols. A primeira questão que a gente quer conversar tem referência com a questão da predestinação ou do livre-arbítrio. O tarot, do jeito que a gente está olhando para ele, não é uma ferramenta que vai permitir a você recuperar o amor de sua vida em 2 dias. Não é uma ferramenta para você consultar se você vai adquirir um carro daqui a uma semana. Por quê? Porque no nosso jeito de olhar, o tarot tem muito mais a ver com a gente se livrar do controle que faz com que a gente queira saber se a gente vai ganhar um carro ou não em 2 dias, por exemplo. Quando a gente está querendo recuperar um namorado em 2 dias, o que a gente está querendo fazer? Em algum ponto, a gente está querendo controlar, mediante nossas ações, a uma outra pessoa, ou seja, controlar nosso destino. O tarot, o que vai nos ensinar, no caso, é muito mais entender o que acontece com nós que ainda estamos querendo perto alguém que não quer ficar conosco. Ou o que está acontecendo com nós que a gente não consegue deixar morrer um relacionamento que já morreu. A partir de entender aquelas questões, o que o tarot permite é que você seja livre de esse sofrimento que faz com que você queira controlar uma determinada situação. E existe uma segunda questão pela qual a gente não acredita no tarot como uma ferramenta de predestinação. E eu acho que é muito claro em um exemplo que a Sally Nichols dá no seu livro Jung e o Tarot, quando fala exatamente desta questão. Ela fala que ela teve uma pessoa que consultou ela porque ela queria saber em que ações ela precisava investir no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Naquela hora, ela rejeitou aquela proposta e ficou refletindo. E ela chegou nesta conclusão. Se o tarot permitisse que eu consiga saber exatamente como vai se comportar o mercado financeiro amanhã, ao ponto de eu poder sugerir a uma pessoa em que ações investir, isso significa
que absolutamente todas as ações que a gente faz estão predestinadas. Se todas as ações estão predestinadas, isso significa também que não faz sentido eu jogar um tarô para essa pessoa, porque ela vai investir onde já está previamente fixado, previamente definido que ela vai investir. Bom, isto significa então que o único que existe é livre-arbítrio, que nada está predestinado, que todo o que acontece conosco é só uma consequência de elementos fortuitos, que todo se trata de sorte. Desde o ponto de vista de Jung, a gente não precisa ficar escolhendo entre um extremo e o outro. Na verdade, ele propõe uma questão que, sendo mais complexa, dá conta de todas estas questões de uma maneira mais acabada. A proposta dele é a seguinte. A gente tende a pensar que nossa mente racional é suprema, que tudo o que acontece por causa do tempo, o espaço, da causalidade, que tudo o que acontece segue as regras de nossa mente consciente, que todo funciona através da lógica. Na verdade, o que o Jung fala é o mundo consciente, o nosso pensamento funciona dessa maneira. Mas existe também um mundo unitário, um mundo que transcende esse tipo de pensamento e que trabalha através de linhas não racionais, que ele não pode ser compreendido através do mesmo paradigma, que ele não inclui necessariamente um tempo ou um espaço linear e que não necessariamente pode ser explicado através da causalidade. Mas esse mundo tem seu próprio funcionamento e está agindo o tempo todo com respeito ao que acontece conosco. Então, a gente, na verdade, vive um mundo consciente que tem estas características às que a gente está acostumado no nosso dia a dia, e a gente vive um mundo inconsciente que tem estas outras características. Mas o que Jung fala é, se eu consigo, então, entender que quizás minha mente não é suprema, que tudo que acontece no universo não pode ser explicado através de minha mente, eu tenho abertura, então, para conceber um funcionamento das coisas que minha mente racional não entende. E eu posso, sim, tentar, através de linhas não racionais, através de imagens, através de arquétipos, entender, tomar algumas dicas de como esse mundo não racional funciona. E isso pode me servir para quê? Para, entendendo algumas questões desse funcionamento inconsciente, eu viver minha vida de uma maneira mais autônoma. Então, as coisas inconscientes não vão me acontecendo só, mas algumas delas eu consigo revisar, eu consigo inclusive antecipar. E uma outra questão que a gente queria falar para vocês tem a ver com o que se chama a profecia literal ou simbolismo. Toda a visão de Jung e com a que a gente vai trabalhar no curso tem a ver com um olhar das cartas, um olhar do terapeuta sobre o cliente de uma maneira que seja simbólica. Para Jung, toda a comunicação do inconsciente se dá através destas imagens que são símbolos. O inconsciente não pode se comunicar conosco através de algo que não seja um símbolo. Portanto, tudo que é literal fica fora. Se a gente fala que o inconsciente trabalha com símbolos, tudo o que a gente quer interpretar como uma mensagem inconsciente, ele só pode ser interpretado como um símbolo, e não como algo literal. E o último ponto, que tem relação com isto que estávamos falando, é o seguinte. Pensando que as cartas não são literais, as formas que as cartas têm e os nomes que as cartas têm também não são literais. Eles estão tenidos culturalmente. O que significa isso? Significa que a gente, quando vê a carta do diabo, ou quando vê a carta da morte, a gente tem geralmente uma ideia muito ruim dessa carta. Mas como falávamos antes, cada carta tem a sua luz e sua sombra. É só um convite a olhar aquele estágio da jornada do herói. Não tem uma carta que seja necessariamente ruim ou necessariamente positiva. A gente tende a olhar o diabo como algo ruim e a morte como algo ruim, porque por nossa cultura a gente não tem um bom relacionamento com a morte, não consegue lidar de maneira efetiva com a morte, com o desapego. E da mesma maneira, a gente
por uma influência católica, a gente pensa o diabo como este ser externo que está aí para nos julgar e nos levar a um lugar feio. Mas, na verdade, ele só está falando de determinadas questões, tanto positivas como negativas. O mesmo acontece com os aspectos femininos e masculinos da carta. A gente tende a pensar que se aparece uma carta como imperatriz, ela está falando de uma mulher. Na verdade, ele está falando de um aspecto feminino. E como muitas culturas ao longo da história falam, esses aspectos femeninos e masculinos estão incorporados em absolutamente todos os seres humanos, que é o que também se chama de yin e de yang. Todos temos aqueles aspectos feminino e masculino. Então, quando sai a carta da imperatriz, por exemplo, não é um convite necessariamente a olhar só as mulheres, mas um convite a olhar um aspecto feminino que está dentro de homens, mulheres, não binários ou de qualquer ser que esteja na Terra. E o mesmo com as cartas que têm aspectos masculinos. Inclusive, aparecem cartas que não têm aspecto feminino ou masculino ou que têm aspecto hermafrodita, como o próprio diabo. Estes são alguns conceitos básicos que a gente queria dar para vocês nesta primeira aula, que achamos que vão ajudar a vocês também a ter como base para ouvir cada uma das explicações da Isabela. Ela vai ir entrando em profundidade em cada uma das coisas que a gente conversou e em cada uma das cartas para que vocês tenham um conhecimento acabado, tanto dos arcanos maiores, como de como jogar um tarot de uma maneira profunda que realmente sirva para vocês, para seu próprio processo de autoconhecimento e para, no fundo, também ser mais livres dos condicionamentos. Bom, assim a gente encerra esta apresentação e esta primeira aula. Tomara você tenha gostado e tomara você aproveite também as próximas aulas com Isabela e aprofunde também neste caminho junto conosco.